Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos juntos adorar a Deus. Mesmo aí da tua casa, tu pode dar o melhor para Ele nesta noite. Amém? Tu és bem-vindo aqui. A casa é tua, podes entrar. Esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Casa é sua, podes entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Tua presença, que o teu nome cresça, enche este
ti, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Tua presença e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Tua presença e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Tua presença e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Tua presença e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Obrigado, Senhor, por esse tempo na tua presença, ó Pai. Queremos continuar, Senhor, a te ouvir, a te escutar. Sei que tem muito para nós, Senhor. Aleluia. Nós vamos dar a continuidade a ouvir a palavra de Deus. O Senhor terá algo especial para o teu coração. Creia. Olá, boa noite. Eu sou o pastor Ricardo, eu pastorei a CCLX Tejo e é um privilégio estar convosco esta noite no Home Delivery. Eu vou partilhar convosco um texto que percorri durante um dos meus devocionais e que mexeu um pouco comigo. Então eu gostava que pudessem tomar atenção àquilo que nós vamos ler. Encontra-se em Josué, capítulo 7, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Então diz assim, no versículo 1: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eu vou já parar aqui neste primeiro versículo. Este Acã e os filhos de Israel, eles tomaram para si próprios coisas, despojos de guerra, que eram supostos ser destruídos. E isso acendeu a ira do Senhor contra todos os filhos de Israel, como diz o texto. Vamos continuar, nós já voltamos a este versículo 1. No versículo 2 diz assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Versículo 4. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e outros perseguiram desde a porta até às pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então o coração do povo ficou com medo, ficou temeroso. Então, nos capítulos anteriores, Josué liderou o povo de forma fantástica. Josué liderou o povo a passar o Rio Jordão com um pé seco. Então o Rio Jordão parou, abriu-se para que o povo pudesse passar. Josué liderou o povo também na conquista de Jericó.
coisas fantásticas que o povo viveu com Deus. E temo que hoje em dia, muitas das vezes nós, na nossa vida, vivemos coisas fantásticas também com Deus. Vivemos momentos de intimidade com Deus. Temos tempos de louvor fantásticos, de intimidade, de louvor, de adoração. E o Espírito do Senhor toca a nossa vida, toca o nosso coração, faz-nos mudar algo no nosso interior, faz mudar algo no nosso coração. Mas logo, imediatamente, a seguir, nós passamos por dificuldades. Nós colocamos-nos em apuros, assim como o povo se colocou em apuros com aquela cidade de Ai. E como é que conseguiram transformar este momento bom de vitória, de consagração do Senhor nas suas vidas, numa derrota humilhante? Porque como as Escrituras diziam, eles tiveram uma visita, foram espiar a terra, e eles disseram que aquilo não era um povo que merecesse levar todo o exército de Israel. Então, alguns homens bastariam para poder derrotar, mas nós já lemos que não foi bem assim. Então, o primeiro ponto que eu queria que nós pudéssemos pensar juntos, ou melhor ainda, os 3 pontos que nós vamos meditar hoje têm a ver com erros de avaliação. Tem a ver com a forma como nós avaliamos certas situações na nossa vida. E o primeiro ponto é nós sobrevalorizarmos a sabedoria dos homens. Nos versículos que nós lemos, há uma referência está patente aqui nas Escrituras, a opinião dos especialistas, dos generais, dos espias, daqueles que tinham como missão avaliar a situação. Mas nós não vemos referência ao que Deus tinha a dizer acerca daquela situação. Então, aqui Josué, não sei fruto do que, as Escrituras não nos dizem isso, mas Josué não consultou Deus. Josué não perguntou a Deus, será o mais acertado nós irmos só com 2.000 homens? Será que o que é que tu tens a dizer sobre isto? E eu acho que um dos primeiros erros que nós cometemos é que nós passamos a colocar a opinião de Deus, a direção de Deus em segundo plano, quando tudo está bem. E começamos a dar valor à opinião dos homens, até à nossa própria opinião. Então, sem dúvida que aqueles homens eram especialistas. Eles eram talhados para espiar aquelas terras, para trazer uma notícia e que a partir dali toda uma estratégia fosse delineada no ataque para a conquista. Mas não funcionou e nós já vimos que não funcionou. Então, nós podemos ver mais tarde, mais adiante, quando toda esta história é resolvida, Deus diz assim no versículo 8, no versículo 1 do capítulo 8 de Josué: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. E olha que entregarei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Então esta era a vontade de Deus, que o povo fosse como um só, com todo o seu poder, e que tomasse, e aquela cidade ia ser entregue nas mãos do povo. Mas não foi isso que aconteceu. Então, e é curioso que durante toda esta pandemia da Covid-19, parece que cada um de nós ficámos com uma ânsia de ouvir especialistas a falarem, especialistas de como é que se lava as mãos, especialistas de como podemos tratar a doença, como podemos evitar. Parece que cria em nós uma ansiedade muito grande em ouvir esses especialistas. E de facto, sim, existem especialistas. Mesmo com opiniões até antagónicas, nós mesmo assim ouvimos as várias opiniões. Mas quem é que será que nós buscamos em primeiro lugar? Quando nós precisamos de atacar um problema qualquer, quando nós precisamos decidir um movimento estratégico na nossa vida, na vida familiar, na nossa vida, nos nossos casamentos, nos nossos empregos, quem é que nós procuramos primeiro? É a voz dos homens ou é a voz de Deus? Então, eu gostava que hoje nós pudéssemos ser desafiados a valorizar mais vezes aquilo que Deus pensa, a dar lugar mais vezes à voz de Deus, ao conselho de Deus, à direção de Deus.
E para voltar um pouco ao tema dos especialistas, então todos nós sabemos que quando temos um problema de saúde, por exemplo, nos nossos ossos, nós vamos consultar o especialista dos ossos. Então nós vamos consultar o ortopedista. Nós sabemos que temos um problema com os nossos ouvidos, nós vamos consultar, e eu sempre quis dizer esta palavra numa pregação, um otorrinolaringologista, não é? Então, mas porquê é que será que quando nós temos problemas na nossa alma, problemas no nosso interior, que nós precisamos resolver, porque é que nós não buscamos o especialista da nossa alma, que é Deus? Então, é algo que nós devemos hoje ser levados a pensar. No ponto número 1, nós sobrevalorizamos a sabedoria dos homens, diminuímos o conselho de Deus. Como segundo ponto, eu gostava de vos levar à ação daquilo que aconteceu lá naquela cidade. Então eles subestimaram a força do inimigo. É o meu segundo ponto. Subestimar a força do inimigo. E ali, para aqueles homens, para aqueles guerreiros de Israel, estava identificado o inimigo. Embora fosse de menor número do que Jericó, eles foram agressivos. Eles eram uma cidade bem fortificada. Em alguns relatos que eu li históricos, diziam mesmo que era um forte, que as tropas estavam entrincheiradas, significa que estavam escondidas, que estavam protegidas, de forma a poder proteger aquele lugar. Então, os espias, quando se acercaram àquele lugar, eles fizeram uma avaliação fraca. Eles subestimaram a força real do inimigo. E eu temo que nós também, muitas das vezes, esquecemos, nestes momentos de euforia, onde tudo corre bem, onde os planos que Deus tem para a nossa vida estão a acontecer, onde nós vemos coisas a serem concretizadas na nossa vida, no nosso casamento, na nossa profissão, que nós, por momentos, sobrevalorizamos ou subestimamos a força do inimigo da nossa alma. Então, Israel foi culpado de subestimar a força do seu inimigo. Então, eles, ao fazerem isso, eles levaram sobre si toda a agressividade, toda a força, e eles foram derrotados. Assim como a cidade de Jericó não estava, as fortalezas de Jericó não estavam à altura de Deus, os nossos problemas também não estão à altura de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer cumprir na tua vida. Mas quando os enfrentamos sozinhos pela nossa força, quando nós subvalorizamos ou olhamos para ou não damos importância ao inimigo da nossa alma, aquilo que nos rodeia, nós provavelmente vamos enfrentar todas essas coisas sozinhas e vamos sair derrotados. Então, por favor, não subestimem a força do inimigo da nossa alma, Satanás. Uma das declarações mais perigosas que podemos fazer é que isso não vai acontecer, que eu não me vou deixar enganar. E eu gostava de ler alguns textos convosco que nos vão alertar para algo bastante diferente. Okay? Em Efésios 6, no versículo 10 ao versículo 11, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porquê que será que nós temos que andar vestidos de uma armadura? Porquê que será que nós devemos andar vigilantes na nossa vida? É porque, como diz em João 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então o inimigo da nossa alma tem um único objetivo: é afastar-nos de Deus, é destruir-nos, é colocar-nos lá para baixo. E nós muitas das vezes não damos a devida importância a isso. Vivemos a nossa vida de uma forma onde nós não damos importância suficiente àquilo que está a acontecer à nossa volta. A Bíblia diz ainda, em 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão e ruge
procurando alguém para devorar. E os leões rugem com um único objetivo: é assinalar a sua presença diante dos seus inimigos, dos outros animais. Então, quando aqui a palavra diz que Satanás anda à nossa volta a rugir, ele anda a mostrar a sua força à nossa volta. E o povo naquele lugar foi lá e não conseguiu decifrar isso. Não conseguiu decifrar que havia ali um inimigo poderoso que era capaz de o atingir. Então, como segundo ponto, eu gostava que nós hoje pudéssemos gravar bem forte o nosso coração, a não subestimar a força do inimigo da nossa alma. E para terminarmos com o terceiro ponto, é não subestimarmos as consequências do pecado. E aí voltamos ao primeiro versículo, ao versículo que lemos inicialmente. E eu vou voltar a ler o texto que lemos logo de início, o versículo 1, e diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Nós já falámos acerca disto. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então houve aqui um ato objetivo, intencional de desobediência. De ficar com algo que não era suposto tocar, que era suposto destruir. E isso incomodou Deus. E isso acendeu a ira, como diz aqui no versículo 1. Então, diz ainda em Josué 22:20: não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então, o terceiro ponto diz não subestimar as consequências do nosso pecado. E nós vemos aqui em Josué 22:20 que a ação de Acã e dos outros homens tiveram uma consequência direta, prática, na sua própria vida e na vida dos outros homens que foram combater com ele. Eles morreram na batalha. Então, Deus não concedeu a vitória, fruto da desobediência. Então, alguns homens morreram por causa daquela desobediência, diz a palavra. Então, será que isto provoca em nós, algo no nosso coração, ecoa alguma coisa no nosso coração, de que talvez o meu pecado, a minha desobediência, possa também provocar algo na vida de outros, possa afetar outras pessoas que não seja somente a minha própria vida? Então eu vou-vos ler aqui alguns textos que talvez nos possa ajudar a responder a esta pergunta. Em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 26, diz assim: de maneira, e fala acerca do corpo, não é? De maneira que o corpo, a igreja de Cristo, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então nós fazemos parte de algo vivo. Nós fazemos parte de algo que está conectado, ou que deve estar conectado. Então, quando um de nós sofre, o corpo sofre. Quando um de nós está alegre, nós estamos alegres. Então, quando um de nós está em desobediência, nós podemos impactar esse corpo, a vitalidade desse corpo. Em Provérbios 28:13 é um texto muito interessante e que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, todo aquele que vive em transgressão, vive em desobediência encoberta no privado, jamais vai ter prosperidade, jamais vai se conseguir aproximar do coração de Deus, jamais vai ter um crescimento espiritual normal. O que eu gostava de hoje que nós pudéssemos ter essa consciência, ter consciência de que o pecado faz-nos mal. O pecado impede-nos de crescer individualmente. O pecado afasta-nos de Deus. O pecado tira-nos coisas na nossa vida espiritual.
mas há um impacto do pecado, da desobediência na vida daqueles que estão em comunhão contigo na igreja. Em Efésios 4:16 diz, e fala novamente acerca do corpo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Um corpo ajustado. E diz agora assim, tomem atenção, segundo a justa cooperação de cada parte, de cada um de nós. Todos nós cooperamos para que nós possamos ser este corpo ajustado. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aquilo que nós fazemos individualmente, em privado, no oculto, tem um impacto em todo o corpo. É assim como num casamento, se existe traição, se existe uma traição num casamento e esse casamento acaba por terminar, então as partes decidem não continuar, e se esse casamento, por exemplo, tiver um fruto, um filho, então essa ação tem um impacto não só na vida dessa pessoa, que vai deixar de estar casado, na vida do cônjuge, mas também tem um impacto para o resto da vida na vida do seu filho. Então nós precisamos perceber que aquilo que nós fazemos no nosso íntimo, no nosso privado, tem um impacto. Então aquela decisão de Acã de tomar aquelas coisas que eram proibidas teve um impacto imediato naquilo que aconteceu a seguir. E trouxe derrota, e trouxe vergonha à vida e ao exército de Deus. Então, o pecado individual tem um efeito no corpo. O que se faz em privado pode ter uma consequência privada, mas tem sempre um efeito público naqueles que estão à nossa volta. Então, como eu dei o exemplo do casamento, nós podemos fazer algo que realmente pode trazer uma consequência duradoura. E muitas das vezes nós temos receio em conectar o pecado e a consequência, não é? Mas levou-me a pensar esta tarde que muitas das vezes o facto de nós pecarmos e de nós vivermos afastados de Deus impede-nos de nós agirmos na igreja, de nós sermos bênção uns para os outros, de nós sermos usados pelo próprio Deus para fazer algo, para ministrar, para louvar. Se nós pecamos e não confessamos o nosso pecado, se nós não nos arrependemos, nós estamos a privar o nosso corpo de nós próprios, de nós sermos veículo por parte de Deus para ser usado. Então, dos meus 3 pontos, eu gostava de dar algumas receitas. Então, para o primeiro ponto de subestimar a sabedoria do homem, eu dava a receita de nós alinharmos sempre o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Nós buscarmos sempre a direção de Deus. Podemos escutar o conselho dos homens, a Bíblia ensina a nós escutarmos o conselho dos homens sábios da casa, da igreja, não é? Mas nós devemos buscar com intensidade aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus quer que nós façamos com a nossa vida. No segundo ponto de subestimar a força do inimigo é nós não nos tornarmos de repente orgulhosos daquilo que nós conseguimos conquistar e viver sempre em constante alerta. De que apesar de estarmos a viver tempos bons, tempos fantásticos na presença do Senhor, de a nossa vida estar a correr bem, do Senhor estar a revelar coisas, de nós estarmos a tomar direção ligado, conectado com Deus, não esquecer que Satanás está aí a rugir e que a qualquer momento nós podemos cair e vamos viver em vergonha, vamos viver em desgraça. E o terceiro ponto, subestimar as consequências do pecado. Então, se nós não conseguimos evitar essas consequências, podemos evitar o pecado, evitar de viver em desobediência com Deus. Então eu espero que esta palavra vos tenha abençoado, vos tenha alertado, para nós não cairmos em desgraça como o povo caiu naquele lugar. Após momentos fantásticos com Deus, a viver momentos de vergonha, por causa da desobediência, por causa de orgulho, de não ouvir a vontade e a voz de Deus. Então, que Deus ricamente vos abençoe.
Foi fantástico o tempo que tivemos e agora vamos ter a oportunidade de servir a Deus com as nossas ofertas. Todas as informações vão estar aqui em baixo, em rodapé. Sejam generosos.